Vem aí o 20º simulado online da Escola Básica da URI. O simulado será no dia 21 de outubro, das 13 às 17 horas. Você receberá um código de acesso via e-mail e WhatsApp com todas as informações. Inscrições para o simulado no site da URI. Para você se preparar para o vestibular e simulado, também teremos os aulões da Escola Básica da URI. Os aulões acontecerão nos meses de setembro e outubro, nas quintas-feiras, às 19 horas, nas redes sociais da URI. Acompanhe! Inscreva-se! Olá pessoal, sou a professora Adriana Romiti Albarello, da Escola Básica da URI, e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho hoje sobre os assuntos que mais caem na prova de português no Enem. Então, para começar, nós temos o texto, sempre o texto, mas isso não significa que a gramática não caia também, cai sim. Porque para entendermos o texto, precisamos conhecer a gramática também. Então, o texto envolve a maioria das questões. E o que dentro do texto? Todos os aspectos de formação, de construção desses textos, desses gêneros textuais. Então, nós temos a questão tradicional da compreensão e da interpretação, do compreender aquilo que está dentro do texto, do interpretar o texto a partir das pistas que o autor nos deixa, os modos de organização, as estratégias argumentativas, os gêneros e tipos textuais que são importantíssimos para o conhecimento, para a interpretação, para descobrir qual é a intenção de cada texto, os recursos expressivos da língua, os procedimentos de construção, recepção, a organização desse texto e a articulação entre as ideias e proposições. Para começar, vamos definir o que é gênero e o que é tipo, ou melhor, relembrar. O tipo é a forma como o texto se apresenta, é a concretização, a estrutura fixa, que pode ser o argumentativo, dissertativo, descritivo, narrativo e o injuntivo. E o gênero é a concretização disso, ou melhor, a intenção comunicativa que nós temos ao escrever um texto. Então, se eu quero passar uma informação, eu vou construir um tipo de texto. Se eu quero vender uma ideia ou vender um produto, eu vou construir outro tipo de texto. E qual é a minha intenção ao construir um texto, ao criar um texto, né? A comunicação. Quem é o meu receptor? Quem é que eu quero atingir com esse texto, com esse gênero? Então, de acordo com a minha intenção ao construir um texto, ou seja, de acordo com a intenção do autor, se é convencer, se é vender, se é divertir, se é contar um fato, eu tenho que pensar, o autor pensa em quem vai receber esse texto, e para isso as estratégias entram aí, as sequências e os tipos textuais, que dentro de cada gênero vai predominar um tipo textual. Então, se vocês vão fazer a redação do Enem, por exemplo, no texto dissertativo argumentativo, que é o texto exigido na redação, eu preciso usar o quê? A argumentação. Então, dentro da redação de vocês vai predominar o tipo argumentativo. Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Dentro de um conto, dentro de um relato, vai prevalecer a narrativa. Tá? Então, entender, identificar o gênero textual fará com que tenhamos condições para acertar e analisar a questão adequadamente, ou melhor, analisar para acertar essa questão, que é o interesse de todos vocês que vão fazer a prova do Enem. Importante, então, como eu falei, perceber o tipo, né, textual predominante dentro do gênero, que vai direcionar vocês para a resposta adequada, para o entendimento adequado da questão.
E o texto argumentativo, ele aparece muito também nas questões do Enem. Se há uma argumentação adequada, se vieram outras vozes para dar ênfase, para dar suporte à argumentação de quem escreve, como esse texto é organizado, quais os papéis sociais dos interlocutores, as relações entre os usos e os propósitos argumentativos, né, e de acordo com a função social desse gênero. O texto literário é importante também, e muito que tem aparecido, tudo que envolve a questão dos gêneros digitais, das novas tecnologias, esses temas estão presentes dentro dos gêneros, a questão da música também, ela entraria aqui. Então, é importante, antes de qualquer coisa, que se descubra o gênero textual, que se identifique, ou melhor, o gênero textual, que aí teremos um direcionamento adequado e um entendimento das questões. Mas, como eu falei, aspectos linguísticos aparecem também. Nós só compreendemos o texto se conseguimos fazer as relações entre as palavras, entre as frases que constituem esse texto, porque o texto é todo embasado na gramática. Se nós não temos os elementos linguísticos, nós não temos uma frase, nós não temos um parágrafo e automaticamente não teremos o texto. Muito bem. As funções da linguagem são temas que sempre apareceram dentro das questões do Enem. Fiz uma análise e isso sempre aparece. A questão da variação linguística, os modos como a língua é falada nos determinados locais, nas determinadas regiões. Isso tem aparecido também em questões. Os usos da língua, a questão da língua falada, da língua escrita, o uso formal, informal, essa questão toda também é certo que é tema de questões do Enem. O uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto, né, referência temporal, espacial, a formalidade, ou seja, a adequação da minha linguagem de acordo com o meu interlocutor, de acordo com o espaço, de acordo com o contexto em que o indivíduo se insere. O vocabulário, importante também, que vocabulário eu escolho dependendo da produção, dependendo do texto, que vocabulário eu vou usar para uma propaganda, que vocabulário eu vou usar para uma tirinha. Então, a seleção lexical é importante também. Tempos e modos verbais também aparecem, sim, dentro das narrativas, principalmente. Os recursos linguísticos, os elementos de coesão, que também fazem parte da redação do Enem, os elementos de coesão que vão dar o tom na frase. Se você quer construir uma situação de causa e consequência, então ali você terá elementos específicos para isso. Se você tem uma oposição de ideias lá dentro do texto, você vai usar um elemento que opõe. Aí entra a questão das conjunções que fazem parte desses elementos. Os pronomes relativos também sempre aparecem nos textos como análise, né? A quem se reporta esse pronome relativo, já um termo já dito antes. Então, qual é esse termo? Então, para entender a questão, eu preciso conseguir fazer essa relação e perceber que naquela frase, a palavrinha que, por exemplo, é um pronome relativo e não uma conjunção integrante. Então, essas informações dos aspectos linguísticos são importantíssimas dentro da interpretação textual. E muitas vezes os alunos dizem, não cai gramática, cai só texto, interpretação, mas ele só consegue responder às questões adequadamente porque ele tem o conhecimento prévio dos elementos linguísticos. Estrutura e formação de palavras, né? Entendermos o significado das palavras a partir do radical, a partir da palavra da qual ela se originou. A questão da pontuação, óbvio, se você não tem um texto pontuado, você não tem um entendimento completo. Você não vai ter um parágrafo inteiro sem um ponto dentro. Então, a pontuação, ela faz diferença. Se vocês analisarem a questão da pontuação, e aí eu vou puxar as orações as subordinadas adjetivas, que se dividem em restritivas e explicativas, se você identificar uma oração dessas, introduzida por um pronome relativo, como eu falei antes, e que ela aparece entre vírgulas, significa que ela estará explicando um termo anterior, da ideia do todo. E se nós tirarmos as vírgulas nessa mesma construção, ela vai passar uma ideia de que é parte, que tem outros além daquilo que ela quer comunicar ali. Então, as vírgulas
a pontuação tem uma função muito importante, sim, dentro da interpretação. E as classes gramaticais contextualizadas, como eu falei, aparecem sim, aparecem muito e fazem parte das questões do Enem. Portanto, no momento de interpretar um texto, precisamos observar todos os elementos que constituem esse texto, precisamos identificar o gênero, precisamos perceber qual é a função desse texto, o que há dentro dele, qual é o tipo textual que predomina e ler muito bem a introdução, né, o enunciado das questões. Então, como eu coloquei aqui, como resolver as questões do Enem? Leia muito bem o enunciado. Geralmente os enunciados das questões eles são complexos, grandes, mas ali no enunciado, na parte introdutória do enunciado, antes de fazer a pergunta propriamente dita, nós temos já uma pista da resposta. E é importante destacar correto ou incorreto, ler até o final o enunciado, porque muitas vezes a palavrinha que vai fazer com que o aluno acerte ou erre a questão, ela está na última palavra do enunciado, um exceto, um incorreto ou correto, então é importante a atenção ao enunciado. Descobrir o que a questão quer do aluno, de vocês no caso, eliminar as opções absurdas, sempre terá umas 2 opções absurdas que não tem nada a ver com o texto. A intenção do foco, e aí você identifica o gênero. Esse gênero é o quê? Ele foi construído por quê? Qual é o objetivo dele? Convencer, persuadir, informar, divertir. Qual é a intenção dele? Então, nesse momento, quem é o foco? Quem é o receptor desse texto? Tá? E não confundir suas ideias com a do autor. Ou seja, nós temos uma ideia, uma opinião sobre um determinado assunto. Esse assunto aparece no texto. Então a questão aborda, né, coloca algumas alternativas para você responder de acordo com as ideias do texto. E você lê o texto de qualquer jeito, não leu com muita atenção e você mistura o que você pensa com o que o autor diz. Você acha que o seu pensamento é o mesmo do autor e muitas vezes não é. Então nós temos que ter uma frieza na hora de lermos as alternativas e buscarmos no texto a veracidade ou não dessas alternativas, confirmarmos se realmente está lá quando a questão pede a interpretação, que vai aparecer no enunciado como de acordo com as ideias, segundo o autor, segundo o texto, é possível concluir que, né, ou é possível dizer que. Então, é isso que vocês precisam. Então, aqui eu trouxe uma questão do Enem 2018, é um texto narrativo, né, um trecho de um texto narrativo do Graciliano Ramos, lá da literatura da segunda geração modernista, em que o narrador aí sofre uma pressão muito grande familiar, e isso demonstra na sequência dos fatos, isso é demonstrado, porque ele diz, certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nudosa que me pintou as costas. Então, o fato que já aconteceu, ele está contando hoje. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia, né, nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, então ele narra tudo o que aconteceu. Então, os verbos estão aí no passado, né? Enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa sem querer. Não guardei ódio à minha mãe, o culpado era o nó. Então ele narra algo que aconteceu. Óbvio que os verbos deverão estar em um outro tempo. Então, a questão diz, num texto narrativo, então você já tem que pensar quais são os elementos da narrativa. A sequência dos fatos contribui para a progressão da temática. Então você sabe que numa narrativa os fatos vão se sucedendo um após o outro. Ok. O que serve para suceder esses fatos? Então, nesse pensamento, você vai para a análise das questões. A alternância das pessoas do discurso que determina o foco narrativo, não tem isso no texto. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados, tem isso? Tem tempos narrativos? Tem. Vocês têm aí o pretérito perfeito e o imperfeito. E, então, podemos pensar que essa pode ser a resposta certa. Vamos analisar as outras. Indeterminação dos sujeitos de ações não tem determinação. Coloca, minha mãe surrou-me, então foi ela que fez a ação. Alternativa descartada. Justa posição de frases que se relacionam semanticamente
que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Não tem justaposição, não tem uma frase ao lado da outra, o texto tem uma sequência. E recorrência de expressões adverbiais. Eu não vi expressões adverbiais aí, então já descartamos a última. Então, o que pode aparecer como a questão alternativa? Sobrou a questão dos verbos. Por quê? Porque realmente as formas verbais marcam a passagem e a sequência das ações, porque aqui não há essa passagem através das expressões adverbiais. Então, analisando a narrativa, né, percebendo essas sequências, percebendo, né, que os fatos se seguem, que o narrador conta um fato que já aconteceu, então ficamos com a alternativa B. E como eu falei, é um trecho do romance, o que chama a atenção é a descrição, então se combina essa concisão linguística sem os usos das expressões adverbiais, porque o texto é bem sintético, ele simplesmente coloca o que tem que ser colocado, as ações que aconteceram no passado, na sequência em que elas se deram. E aí nós temos um texto narrativo e, aproveitando esse texto narrativo, isso que ele possibilita, a análise da questão, que eu trouxe aqui a explicação com a resposta adequada, que eu já antecipei aí. Os verbos têm um papel importante, é preciso perceber essa importância dele dentro da progressão textual, porque nós não temos, né, o verbo é a base da construção textual. E destacar, então, esses dois tempos aí. Então, para provar para vocês que gramática cai no Enem, que tem questões, e como eu já falei para vocês antes, se nós não temos a questão diretamente mencionando a gramática, mas o conhecimento prévio de vocês, o conhecimento dos aspectos linguísticos vai fazer toda a diferença no momento em que você reconhece essas classes gramaticais dentro do texto, você reconhece a função dessas classes gramaticais dentro do texto, você consegue uma interpretação adequada e, consequentemente, o acerto da questão. Então, era isso, pessoal. Fico por aqui hoje. Encontro vocês no 20º simulado da Escola da URI, que é no dia 21 de outubro. Aguardo todos vocês lá. Muito obrigada. Sou a prof. Vanice Ermel, prof de língua espanhola aqui da Escola Básica da URI, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a língua espanhola no Enem. Vamos conferir? Primeiro, uma pergunta que não pode faltar. ¿Te gustaría aprender espanhol? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Bueno, con esta pregunta les pido una cosa. ¿Te gusta más la lengua española o inglesa? Hay que tomar nota acerca de eso y elegir la mejor para la prueba, ¿cierto? Si ya estudia inglés desde niño, sigue así. Si no estudia, venga y vamos con espanhol, ¿vale? Bem, vamos voltar um pouquinho aqui, falar sobre o mau desempenho de estudantes na nossa língua estrangeira, e trago isso com relação à língua inglesa e também espanhola. Elas representam 11% da prova de linguagens, pessoal, então deixar de lado ou não olhar para as questões de língua estrangeira por um motivo de elegir ou não, olha aí o espanhol misturado, né? Pensando ou não se é importante, lembrem disso, 11%, que significa que podem ter um impacto decisivo lá no resultado final. Então, atenção à língua, e a língua de uma forma geral. Certo? Acertar as questões de língua estrangeira faz toda a diferença, com certeza, na prova. Língua espanhola no Enem. E agora? Bem, o que eu estudo? Começo por onde? Já parou para pensar? Nós sabemos que nós temos 3 anos aí de ensino médio, questões importantes, conteúdos gramaticais, texto, interpretação, mas na hora da prova o que eu faço? Se eu seguir um caminho solo, uma carreira solo aí no estudo da língua estrangeira, por onde eu começo? Sugestões para vocês. São sempre 5 questões de um total de 45 na prova de linguagens e códigos. O que aparece na língua espanhola com maior frequência? Texto, interpretação, certo? E esse texto é qual? Reportagem, poema, depois a gente vai encontrando trechos de livros, imagens, então voltado a quadrinhos, charges, importante observarmos. E o que nos chama muita atenção na prova do Enem? As perguntas
muitas vezes escrita na língua portuguesa. Então eu tenho uma pergunta lida lá em cima e todas as alternativas para eu responder na língua portuguesa. Bueno, y eso les pregunto, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué hacen eso? Bueno, mucha interpretação. Quando meus alunos pedem aqui na escola da URI, por que, prof, a língua está na língua espanhola lá no meio da prova e aí eu vou para a pergunta e as alternativas estão em língua portuguesa? Ah, uns dizem mais fácil, confundo. Bem, está exigindo de ti as habilidades dentro da língua estrangeira, que é o ler, interpretar, falar. Nesse momento, quando eu te solicito uma explicação da gramática ou de um texto na tua língua materna, significa dizer assim, você consegue passar o texto da língua espanhola para a tua vivência, para a interpretação na língua portuguesa? Bueno, aí já se tem todo, a interpretação, certo? Para conseguir nota máxima, e é isso que vocês querem, né? Eu também quero isso de vocês. É importante estudar, principalmente, diferenças gramaticais. O que diverge? Aqui na Escola da URI nós trabalhamos muito intensificado isso. Qual é a divergência entre a língua? Las heterogramáticas, heterosemânticas, heterotônicas. Onde está todo isso? Porque se fuera para mirar a língua assim, como a língua portuguesa, muito tranquilo, de verdade? Muito fácil, assim como estão me compreendendo agora. Depois, vamos pensar na acentuação, mas não acentuação geral de agudas, graves, esdrúxulas, mas uma acentuação diacrítica, que é justamente e novamente divergência. Bueno, ordem dos adjetivos, conjunções, números, mas atenção especial a los falsos cognatos. ¿Por quê? Mira este que trago agora. Palavras que quando escuchamos nos remitem a algo e, por vez, temos uma interpretação errônea, ¿vale? Quando leio aceitar, por exemplo, aceitar a algo? No, olho. Depois, alejado. ¿Quién recuerda quando digo? Distante, lejos, alejado de alguém, de algo. Outro que temos importante aí, comedor. ¿Dónde queda el comedor? Comedor, alguém que come muito? No, uma sala de jantar. E a direção, qual é? Qual é tu direção? Para onde vou? No, teu endereço. Então, falsos cognatos dentro de uma interpretação de texto. Se voltarmos ao Enem 2020, nós identificamos muita interpretação. Certo? Essa interpretação tem relação com palavras, vocabulário que está no meio do texto e que nos ajudam. Não é ficar interpretando todo o texto ou traduzindo, é compreensão. E isso exige de ti leitura para toda a nossa área, né? Toda a área de linguagens. Bueno, acá tenho algo que me gusta muchísimo e que é uma charge que foi sacada aí de uma prova de Enem e que ha dicho lo seguinte, que as coisas nombradas generalmente são masculina, el hombre, el ser humano, el mundo, todo, por exemplo, no todo porque está la tierra, ¿vale? Que é isso? Um juguete, uma brincadeira para retomar o uso do artigo. Certo? No espanhol. E esse artigo é muito importante porque nós vamos ter uma variante muito grande que as pessoas teimam e insistem em dizer el chico, el niño loco, chelo, hombre, fazendo uma transferência do o da língua portuguesa para um lo do espanhol. E aí, muita atenção, certo? Tanto para a questão que pede para completar com artículos, quanto para a interpretação de sentido do texto, porque cambia também. Mira cá. La cometa e el cometa. ¿Por qué estudiamos artículos si es tan fácil, tan simples? Mira, ¿qué cambia de la cometa para el cometa? Se não tivesse desenho, você entenderia a diferença? Não, tenho certeza que não. Olhem a diferença entre uma pipa e algo, uma estrela, certo? Só pelo uso do artigo. Isso interfere na minha interpretação? Com certeza, né? Se eu precisar entender que cometa está sendo dito aí e simplesmente mudar ou pedir que eu coloque o artigo na frente, complica. Artículo determinado, então, e neutro. Vamos lembrar um pouquinho? Não se usa. Lo não acompanha nome, certo? Não acompanha substantivo. Lo vai diante de adjetivo, pronome, participo. Então, já digo lo bueno, lo malo de todo, lo aceptado, lo ocurrido. E assim utilizo, mas jamás delante de um nome, diante de substantivo. Vale? Hasta aí?
Sí, tranquilo para todos? Creo que sí. Si pone atención a interpretar bien un texto, leer con calma, subrayar las palabras que no comprendan y buscar siempre leer la pregunta y volver al texto, ¿cierto? Quiero pedir y agradecer muchísimo por la atención de todos a esta pequeñita clase, pero hecha con mucho cariño para cada uno de vocês y que cada uno busque sí su mejor resultado delante de la prueba, ¿cierto? Recordando que linguagens e código é interpretar, é leitura, é gosto, isso se constrói durante toda uma vida acadêmica, não é só para a prova do Enem. Bueno, aqui fica o convite para vocês para o nosso simulado, o 20º simulado da Escola da URI, dia 21 de outubro. Beijos a todos, buena prueba, hasta! Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Aproveite essa oportunidade. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Olá pessoal, eu sou o professor Simão Milani, do Ensino Médio da URI, e hoje vou passar algumas dicas para vocês de como fazer as questões de inglês do Enem. Bom, como vocês já sabem, né, toda a estruturação de provas de Enem ou vestibulares geralmente seguem esse mesmo padrão, que seria o texto, ou imagem, ou algum cartoon, ou uma poesia, um trecho de alguma música. Então, logo em seguida, nós temos a ponte, ou então o comando, né, que é o que vai interligar o texto com as alternativas, certo? Então, o que eu dou de dica sempre para os meus alunos é observe essa ponte ou esse comando antes de ver o texto ou a imagem, né, para que vocês tenham noção daquilo que buscar no texto, pois é lá que vai conter as informações que vocês vão procurar para responder as questões. Normalmente vão ter várias questões, né, várias alternativas que vão mostrar para vocês algumas coisas em específico e outras que vão mostrar aquilo que exatamente o que vão estar pedindo no comando, certo? Então, das 5 alternativas que nós vamos ter, A, B, C, D e E, nós vamos ter sempre uma que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos buscando, né, que vai ser sempre para te despistar ou fazer você perder tempo. Então, a dica que eu dou é risque ela, para que você possa prestar atenção melhor nas outras alternativas. Você observou que aquela lá não tem nada a ver? Risca. Segunda, sempre vai ter aquelas duas que vão ficar meio por fora, só para preencher o espaço. E então as duas últimas, que é a correta, que vocês deverão marcar, e outra que não vai ser tão... vai conter alguma coisinha ali que vai diferir da resposta correta, certo? Então, vamos começar aqui com este exemplo. Essa questão aqui foi retirada do Enem de 2019. Vamos ler primeiro a ponte, né? Ou o comando. No cartoon, o estudante faz uma pergunta utilizando turn this thing on por... Ok, nós temos a informação que nós precisamos. E aqui nós já temos algo interessante. Turn this thing on. Então aqui nós já temos um phrasal verb. Vocês se lembram do que é o phrasal verb? Phrasal verb nada mais é do que um verbo que... quando ele se junta com uma preposição ou um advérbio, ele se torna outra coisa, né? Ele vai ter um significado diferente. E isso é bastante importante. Eu sempre digo para os meus alunos, sempre dar uma pesquisada, uma lida naqueles phrasal verbs mais conhecidos e estudar bastante eles, pois eles vão trazer alguma informação que vão ajudar vocês durante a prova. Sempre vai ter alguma coisinha ali para ajudar vocês, certo? Então, turn, que é o que nós estamos buscando. Sozinho ele significa virar ou girar. Agora, quando juntamos com a preposição on, ele significa ligar ou acender, certo? Então, o contrário dele seria turn off, desligar ou apagar, certo? Então, para vocês memorizarem, é interessante vocês associarem isso a coisas do dia a dia. Como, por exemplo, turn on and off. Para vocês lembrarem, é só vocês lembrarem dos objetos, quando nós temos o switch, né? Para ligar e desligar. Sempre tem o on e off, certo? Então, para não estar escrito turn on e turn off, já está escrito somente on and off, certo? Então, vocês já se lembram. Aqui nós já temos a informação que precisamos.
Mas é importante lembrar que alguns outros verbos vão ter vários outros significados, né? Verbos como look, que vão ser bem versáteis. Vejam só, look sozinho, olhar, observar. Porém, quando juntamos com for, procurar. Look for, procurar. Então, seria legal vocês associarem assim, olhar por, né? Estamos olhando pelo chão ou pelo teto, alguma coisa que estamos tentando achar. Look for, procurar. E look up to. Pensem assim. Vamos tentar achar uma forma de assimilar isso, né? Então, ó, look up. Up, preposição para cima. Look up. Pensem como se alguém estivesse num altar ou alguma posição superior a você. Então, você olha para cima, você admira essa pessoa, certo? Então, esse é o significado de look up to. Da mesma forma como se você estivesse em cima e olhasse para baixo para a pessoa, certo? Look down. Seria justamente isso, desprezar alguma coisa ou alguém. Look forward. Forward está à frente, né? Sempre para frente. Então, look forward, você olha lá na frente, você espera ansiosamente, certo? Então, look forward to, esperar ansiosamente. Agora, alguns não vão ter uma associação tão simples assim, como é o caso de look after, que significa cuidar. Então, esses vocês vão ter que memorizar de alguma outra forma, ok? Através de exemplos ou frases que vocês possam criar. Então, voltando aqui ao texto. Já lemos turn this thing on, já sabemos que significa ligar. Vamos procurar isso agora na imagem ou no texto. Nós temos aqui o cartoon com a professora em sala de aula e dois alunos ao fundo, segurando livros. E um puxa o outro e diz, Psst, how do you turn this thing on? Então, já sabemos que é turn on, achamos o que está no comando, ligar. Então, vamos lá. A alternativa A nos traz suspeitar que o colega está com o seu material por engano. Essa alternativa certamente pode ser descartada. Alternativa B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Já não faz sentido também, né? Alternativa C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Também não faz muito sentido. E a alternativa D, entender como desligada a postura do colega aqui, se nós não soubéssemos lembrar, Aqui, então, se nós não tivéssemos como lembrar, o turn on e off poderíamos até nos confundir, certo? E a última alternativa, desconhecer como usar um livro impresso. Nós temos na imagem aqui o livro impresso, né? E o garoto perguntando como que se liga. Então, é justamente essa a alternativa correta, certo? Passando para a próxima alternativa, né? A próxima questão, essa aqui retirada do Enem do ano passado, né? De 2020. Então, nós temos um poema, A Minor Bird, e lembre-se, não se esqueça de sempre olhar o comando ou a ponte da questão. Vamos lá. Aqui nós temos então, vamos ler então o comando. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma... Ok, temos que achar então duas palavras, fault e blame. Ambas vão ter um significado semelhante, fault sendo culpa e blame como sendo a responsabilidade de alguma coisa, né, de alguém. Então vamos lá. I have wished the bird would fly away and not sing by my house all day. Então aqui ele está falando que desejaria que o pássaro fosse embora, né, voasse para longe e não cantasse pela casa dele, por perto da casa dele o dia inteiro. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if it could bear no more. The fault must partly have been in me. Achamos a primeira palavra, fault must have partly been in... Achamos a palavra fault. The fault must partly have been in me. Essa culpa deve estar parcialmente em mim. The bird was not to blame for his key. Certo? Então achamos as duas palavras fault e blame. E vamos dar uma olhada no último trecho, né? And of course there must be something wrong in wanting to silence any song. Ok, então vamos lá. Achamos as duas palavras, que ele está falando que a culpa deve estar nele, né? Deve ter sido dele. Aqui nós temos também um modal que é o must, né? Deve, né? Obrigação. E the bird was not to blame. O pássaro não era para ser culpado por seu canto, né? Por seu tom. Então, vamos às alternativas. A culpa por não poder cuidar do pássaro. Ele não fala de culpa por não poder cuidar do pássaro, em nenhum momento ele fala de cuidar, né? Passamos adiante.
B, atitude errada por querer matar o pássaro. Em nenhum momento ele fala também em matar, então essa alternativa já podemos riscar. Eliminamos, passamos para a próxima. Necessidade de entender o silêncio do pássaro. O pássaro está cantando, então ele não tem silêncio nenhum. Passamos adiante. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. Aqui já faz mais sentido. Ele está sensibilizado com relação à natureza do pássaro. A natureza do pássaro é o quê? Cantar. E ele acaba, por mais que ele tenha estado irritado até aquele momento, ele acaba se acalmando e pensando, poxa, né, a culpa não é tanto assim do pássaro e talvez esteja em mim. E a próxima, irritação quanto à persistência no canto do pássaro. Ali nós temos uma chave da questão. Se fosse pedir pelo início da questão, né, pelo início do poema, poderíamos até pensar nisso. Pois ali diz sobre essa insistência do pássaro em cantar. No entanto, o que está pedindo é das palavras fault e blame, que é justamente da alternativa D. Pois ali ele se sensibiliza quanto a isso, né? Ele estava irritado, mas ele acaba se sensibilizando. Por isso é de extrema importância a gente prestar atenção nessa ponte, né? Nesse comando da questão antes de ler o resto para que nós possamos entender o que está sendo pedido. Certo, gente? E a última questão, também tirada do Enem do ano passado, traz então um pôster, né? Onde nós temos pouco texto e mais imagens. Então, vamos direto para a ponte novamente. Olha só, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Então, os elementos verbais, que são os textos, né, que estão contendo ali, e as partes não verbais, que são as imagens. Vamos fazer essa associação agora. We're a culture, not a costume. Aqui nós temos uma palavra crucial para entender isso. Costume. Costume é um falso cognato, né? Um false friend. O que é isso? Uma palavra de língua estrangeira que parece ter outro significado. O que é um false friend? É a palavra que vai ter um significado de uma língua estrangeira diferente do nosso, apesar da grafia ser extremamente semelhante. Costume parece, como nós dizemos, a palavra costume, certo? Porém, costume em inglês significa fantasia ou traje, ok? Enquanto custom seria a palavra costume, né? O hábito cultural de fazer alguma coisa. Então, entendido isso, voltamos então à questão. O pôster está mostrando então uma moça afrodescendente, né, com algumas imagens pejorativas que ela está segurando em suas mãos, né, como as pessoas estão retratando. Algumas aqui com roupas carnavalescas, aparentemente ela deve ser do movimento LGBTQIA+. A segunda imagem nós temos uma garota que também é descendente de outro país, no caso aqui nós temos uma asiática, e ela está segurando uma fantasia, né, de uma geisha, que é tradicionalmente uma performista japonesa. Na outra figura nós temos um rapaz claramente latino e ele está segurando uma imagem de pessoas vestidas caricaturamente, né, de mexicano, né, com o seu poncho, né, o sombreiro e um violão. E na última imagem uma mulher que está segurando um cartaz com pessoas descendentes, né, os indígenas, né, desculpa. E aqui na última imagem nós temos a garota segurando, então, essa imagem de nativos americanos, né? Então, demonstrando que ela é descendente de nativa americana e ali as pessoas segurando como se fosse uma fantasia. Aqui nós podemos fazer uma associação de uma coisa que está sendo bastante discutida até no Brasil hoje em dia. As pessoas começaram a se dar conta de quão é ruim, né? Quanto ruim é de mostrar essa coisa mais culturalmente pejorativa em relação a pessoas que estão estereotipadas, né? Estão sendo estereotipadas, como é o caso de fantasia indígena no carnaval, ou a fantasia caipira associada ao pessoal do interior de Minas Gerais ou de Goiás, né? Ou a fantasia de como os nordestinos se vestiam antigamente, etc. Então, toda essa coisa de estereotipação de determinadas pessoas de alguma região acabaram se tornando uma coisa sendo discutida, se isso é realmente uma fantasia, se isso pode ser usado como um traje, né, para alguma festa ou alguma coisa. Então, entendendo agora o que está querendo mostrar, vamos voltar à questão.
Nas 5 alternativas nós temos então, faz referência ao ato de, alternativa A, estereotipar povos de certas culturas. Já vimos que tem a ver com aquilo que estamos buscando. Salvamos essa, passa para a próxima. Discriminar hábitos de grupos minoritários. Então, ele faz referência ao ato de discriminar? Talvez, mas aqui nós temos uma coisa-chave. Passamos para a próxima para depois entender. C. Banir imigrantes de determinadas origens? Em nenhum momento fala em banir esses imigrantes, certo? Passamos, riscamos essa. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. Em nenhum momento aqui está falando de padrões de beleza. E a última, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Aí é que está a palavra-chave. Costumes, não está falando de costumes, e sim de fantasias. Não está falando de discriminar o costume, sim a fantasia, né? A roupa, a vestimenta dessas pessoas. Então, ficamos com a alternativa A e B para pensar. Mas, aqui o que nós estamos falando? Justamente do estereótipo, porque ó, this is not who we are, and this is not okay. O segundo texto do pôster. Isso não é quem nós somos, e isso não está ok, isso não é legal, certo? Então, é justamente isso que nós estamos procurando, né? Esse estereótipo dos povos de certas culturas. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Certo, gente? Então, a dica que eu tenho para vocês é essa, buscar estudar essas partes cruciais, né, que seriam os false friends, os falsos cognatos, os principais, os que mais vão confundir vocês. Também buscar os phrasal verbs, dar uma lida nos mais usuais, pois sempre vamos ter no Enem coisas atuais, coisas que estão sendo discutidas hoje em dia, poemas e músicas que têm reflexo no que estamos vivendo hoje, e é sempre isso que nós devemos buscar, certo? Então, estudem bastante, se preparem para a prova, gente, e não se esqueçam do 20º simulado da URI, que vai ocorrer no dia 21 de outubro, ok? Abraço! Olá, eu sou a professora Marinice e a minha disciplina é literatura. E hoje eu vou passar algumas dicas para vocês sobre literatura no Enem. Como vocês sabem, a literatura tem vários movimentos literários. Mas, de todos esses movimentos literários, são 3 os que têm maior incidência no Enem. Romantismo, realismo e modernismo. Vocês podem perguntar, mas prof, os demais não caem? Sim, todos eles caem no Enem, só que a incidência maior fica nesses 3, romantismo, realismo e modernismo. E desses 3, o modernismo é o movimento que mais cai no Enem. Por quê? Porque todos os anos a gente tem um modernismo lá. Todos os anos, desde o início do primeiro Enem até o último Enem. Sempre, então, teremos um movimento modernista no Enem. Então, vamos ver alguns autores importantes do romantismo. Algumas dicas deste movimento que tem bastante incidência no Enem. O romantismo, nós temos na poesia o Gonçalves Dias, que é um dos poetas mais importantes do romantismo, e principalmente com a Canção do Exílio, que é a poesia que mais tem incidência, não só no Enem, mas nos vestibulares em geral. Na prosa, nós temos o José de Alencar, com os romances urbano, indianista e regionalista. E desses 3, o romance indianista é o que mais cai, como, por exemplo, né, o Guarani, Iracema, essas obras que são super importantes, que fazem parte aqui do romantismo. No realismo nós temos o nosso querido Machado de Assis, né? E as 2 obras mais importantes, com maior incidência, tanto no Enem quanto nos vestibulares em geral, é Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Agora nós vamos ver um exemplo, então, aqui do Enem de 2001, com uma das obras do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas.
No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Agora aqui nós vamos ter um trechinho, né? Um fragmento do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então vejam, aqui nós tivemos um pequeno fragmento da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Enem faz uma pergunta, ele pergunta aonde que há uma crítica sutil, e aqui, ó, isto não é um romance. Então aqui, no movimento realista, nós temos uma crítica do romantismo. E a pergunta do Enem vai estar assim: a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sarda e espinhas. Por quê, gente? O que é sobredoura a realidade? Ou seja, ele idealiza uma realidade que, na verdade, não existe. Então, a resposta certa é a letra A. Seguindo aqui nas nossas dicas, vamos para o modernismo. Na poesia, nós temos dois nomes importantes, que é Carlos Drummond de Andrade, com poesias em geral, né, todas as poesias do Drummond, e Manuel Bandeira, também várias poesias do Manuel Bandeira. Importante salientar, gente, que desde que iniciou o Enem, sempre cai poesia ou do Drummond ou do Bandeira, quando não caem ainda os dois conjuntamente, tá? Na prosa nós temos Graciliano Ramos, com Vidas Secas, que é uma das obras que tem muita incidência, não só no Enem, como nos vestibulares em geral também. Guimarães Rosa, com o romance dele e contos, né? E a Clarice Lispector, do livro dela, A Hora da Estrela, que é um dos livros mais importantes, mais conhecidos dela também, e alguns contos. Então, aqui estão, né, as dicas da literatura. Alguns sites da literatura que são importantes, que é o Domínio Público, que é um site onde tem todos os livros da literatura brasileira, Brasil Escola, onde tem muita dica do Enem, e Portal do INEP, onde vocês encontram todas as provas do Enem, né, com gabaritos, desde que iniciou o Enem também. E os dois sites da URI, né, o site institucional da URI e o outro site do vestibular direcionado, né, para o vestibular. Também nós temos alguns aplicativos do Enem, que são edu.app, para quem tem sistema Android, e também G1.enem, tanto para Android quanto para iOS. Aqui nesses aplicativos vocês podem encontrar, né, videoaulas, exercícios, orientações, muita dica a respeito do Enem. Então, aqui foram as dicas de literatura para o Enem. Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Aproveite essa oportunidade. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Olá, eu sou a professora Fabiana, trabalho com a disciplina de arte na Escola da URI. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões que provavelmente vão aparecer no Enem para vocês. Trouxe um conceito bem interessante que é sobre ressignificação. Vamos pensar assim, ressignificar, bem como a palavra está nos dizendo, é quando eu uso um objeto, alguma coisa de uma maneira diferente. Eu retomo o modo de uso.
Então, a ressignificação na arte vai acontecer de uma maneira muito, muito, muito eficiente. Então, por favor, prestem atenção. Ela inicia no modernismo quando o Marcel Duchamp, lá no dadaísmo, nos diz de forma bem eficiente que talvez devêssemos repensar a arte. Porque se toda a mecanização, a industrialização tem trazido para nós objetos produzidos em massa, talvez a arte também devesse ser repensada. E ele nos traz, sim, um vaso sanitário, nos traz uma roda de bicicleta agrupada num banquinho, assina, e isso passa a ser arte. Nossa, mas que coisa mais estranha, será que é arte mesmo? Bom, a partir dali sim, o dadaísmo traz essas brincadeiras, então lá no modernismo ainda, e elas nos acompanham até hoje. Na contemporaneidade, a gente também vai encontrar diversas obras que vão fazer isso. Então prestem atenção, a ideia de ressignificação vai sim aparecer no Enem. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Meu inglês não é muito bom, mas o professor talvez de inglês resolva isso para nós. Ready-made é quando a gente usa um objeto que tem um uso específico para outra coisa e traz ele para a nossa arte. Bom, vocês já viram, então, tinha falado agora do Marcel Duchamp, mas no contemporâneo a gente vai ter muito disso. Já aconteceu de uma abertura de novela, ter uma cena muito linda de um casal, era uma cena romântica, o casal estava assim se olhando, e quando a câmera vai aproximando, a gente vai percebendo que de imagem mesmo terminada não tinha nada. Nós tínhamos um monte de objetos colocados de maneira que, de longe, a gente pensava que aquela imagem existia. E não. Então, o Ready-made faz isso com a gente. Ele traz um objeto que não tem nada a ver e que se transformou em arte. Vocês devem também lembrar, nesse momento, por favor, se não lembram, vão procurar. Um selim de bicicleta e o guidão. Pablo Picasso faz essa brincadeira e nos traz um boi, né, com chifres desse objeto. Muito importante. Aqui, então, a imagem que eu tinha falado para vocês do Marcel Duchamp. E aí, vocês têm, essa questão é uma das que caiu no Enem, e eu peço a vocês que procurem, não vamos ficar assim fazendo os levantamentos todos da questão, mas qual é a alternativa correta numa questão desse jeito? E a pergunta nos dizia, será que isso é arte? O que essa arte está querendo trazer para nós? Bom, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Muito típico do dadaísmo, a gente está discutindo isso. Ainda do modernismo e já passando para o contemporâneo, a gente vai ter também essa questão que traz a obra do Cildo Meirelles e vai nos perguntar o que esse material descartado, que se torna objeto por meio da arte, por quê, né? E esse objeto, então aqui a gente vai escolher mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Mudou completamente, porque aqui essa garrafa não tem intenção de só guardar um líquido dentro. Não é esse o objetivo. Existe uma escrita que aqui, quando a garrafa está vazia, a gente não enxerga, porque é branca, e ela vai aparecendo, ela aparece somente quando a garrafa está cheia. Então, quando eu termino de tomar, sumiu. Esse tipo de obra que traz questionamentos e tal, é muito do contemporâneo. A gente sabe, né, que o contemporâneo vai tratar sempre das nossas questões atuais, é o mundo de hoje. A gente não tem uma intenção daquele belo lá do Renascimento. A gente está buscando entender o nosso mundo, entender as nossas questões pessoais. Aqui eu trouxe colorido, vocês vão encontrar na internet com certeza esta mesma questão também do Enem. Vocês vão encontrar ela em preto e branco, que é como aparece para vocês na prova do Enem. Mas esta imagem é uma cama, isso aqui é um edredom, e aqui na parte de cima vocês estão vendo que ela está toda pintada e tal. Muito bem. O Rauschenberg produz essa imagem, isso na verdade é uma cama. Vocês estão vendo ela de cima e ela está pendurada numa parede. Ele traz para a gente essa ideia e modifica o sentido. A gente não tem mais uma cama aqui, a gente tem um espaço, né, de arte que remete a uma cama e que nos faz ter alguns questionamentos. Então, nesse caso aqui, foi uma exploração insólita de elementos do cotidiano que dialogam com esses ready-mades. Então, ready-made é palavra para a gente guardar. Ressignificar é palavra para a gente guardar.
cai no Enem. Aguardo vocês então no nosso simulado. Abraço! Olá! Finalizando a área das linguagens, temos então a educação física. Eu sou o professor Leandro José Piovesan, professor da Escola de Educação Básica da URI, e vou falar um pouquinho desse componente para vocês. Assuntos que mais caem no Enem em relação à educação física são esporte e espetáculo, influência da mídia no corpo, esportes adaptados e cuidados com a saúde. Poderíamos acrescentar aqui, além desses 4, dança, lutas, que também tem questões que são cobradas com relação a esses temas também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 aqui hoje. Bom, o esporte. Qual é o conceito do esporte? O esporte é uma atividade competitiva ou recreativa que requer um certo treinamento e também exige algumas regras. Temos o esporte, podemos classificá-lo em 3 diferentes formas de praticá-lo. O esporte educacional, o esporte participação e o esporte rendimento. No educacional, o próprio nome já nos remete à escola, o esporte no ambiente escolar, com um viés na questão da cidadania e do lazer. O esporte participação, o esporte praticado de forma voluntária e que abrange também a questão da inserção social e também relacionado aos cuidados com o meio ambiente e esportes na natureza. E o esporte de rendimento, que é o esporte de alto nível, então que requer regras, normas, leis, enfim, exige muito mais e a finalidade é o resultado. Então tem a busca por um resultado. E ao mesmo tempo tem a questão da integração, porque em grandes competições acaba abrangendo pessoas de diferentes nacionalidades em numa mesma competição e até mesmo numa mesma equipe. O esporte e mídia. O esporte contemporâneo é consequência de transformações sociais. Então a gente pode fazer uma breve análise. Assim, o esporte na antiguidade ele tinha algumas características muito diferentes do esporte agora, algumas semelhanças e algumas diferenças. Então, no decorrer dos anos, das décadas, enfim, o esporte vem evoluindo muito, vem modificando, vem se adaptando à realidade atual. Então, essas modificações, essas transformações, elas estão presentes no esporte espetáculo, nas questão de marcas, no consumismo e Olimpíadas. Então, falando em Olimpíadas, a Olimpíada ela abrange esses outros 3 itens e muitos outros fatores mais. Então, numa Olimpíada, a gente tem o espetáculo. Numa Olimpíada, ela envolve, a Olimpíada que a gente teve agora há poucas semanas atrás, envolve pessoas do mundo todo. O mundo todo, se não está... Claro, tem alguns atletas participando, mas o mundo inteiro está vendo. Então, esse produto ele é visto e automaticamente ele é vendido. Então, o esporte ele é utilizado também como uma ferramenta econômica, né? As empresas das grandes marcas incentivam muito o consumo. Então, a abrangência do esporte ela é além da parte corporal, ela tem muito dessa questão econômica também. E os esportes adaptados nada mais são do que os esportes convencionais, com algumas modificações, algumas adaptações para as pessoas com necessidades especiais. Então, pessoas com deficiência, que é o termo corretamente utilizado nos dias atuais. Então, o esporte adaptado ele vem como uma forma de inclusão dessas pessoas, testando limites, potencialidades e também como uma forma de prevenir enfermidades e a integração social.
Um exemplo, como a gente tem nessa figura, o basquete em cadeira de rodas e também o futebol de 5, que é para cegos, inclusive. Então, cuidados com a saúde. Então, é um tema que cai bastante no Enem. O que a gente pode falar com cuidados com a saúde? Então, alimentar-se bem, hidratar-se bem, dormir bem, exercitar-se com uma certa regularidade e evitar hábitos nocivos, hábitos que vão prejudicar a nossa saúde, o nosso corpo. A gente trouxe duas imagens aqui, o bodybuilder e uma atividade cardiorrespiratória, duas formas diferentes da busca pela saúde, uma talvez não tão saudável, dependendo da forma que é praticada e dos diferentes acompanhamentos que podem ser utilizados no bodybuilder, e o cardiorrespiratório, uma atividade mais tranquila, acredito que muito mais saudável também. No Enem de 2020, a gente teve algumas questões relacionadas à educação física, algumas mais interpretativas, que um conhecimento de uma facilidade na interpretação já ajuda muito na resolução, questões interdisciplinares, né, mais com o português, e também tem questões mais específicas da educação física, mas duas de futebol, uma de esporte, uma de luta e duas questões sobre saúde. Uma delas é essa que a gente vai comentar um pouquinho aqui agora. Então, aqui nesse enunciado, então, fala um pouquinho da questão da saúde, da Conferência Nacional de Saúde, enfim. Mas eu vou seguir porque temos essa figura que exemplifica, esse leque exemplifica bastante o conceito de saúde. Então, partindo aqui de alguns conceitos menores, como estilo de vida do indivíduo, redes sociais e comunitárias, e aqui condições de vida e trabalho, então desde do trabalho, água e esgoto, habitação, educação, e na parte mais externa desse leque, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Pergunta então, com base no conceito apresentado no texto e na figura, né, a saúde é consequência direta da alternativa A, adoção de um estilo de vida ativo por parte dos indivíduos, B, disponibilidade de emprego no mercado de trabalho, C, condição habitacional presente nas cidades, D, acesso ao sistema educacional e forma de organização social. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, a adoção de um estilo de vida ativo, está aqui, estilo de vida ativo do indivíduo. Disponibilidade de emprego e trabalho, está aqui, desemprego. C, condição habitacional presente nas cidades, a habitação, está lá, ó. D, acesso ao sistema educacional, educação. Então todas estão corretas. E forma de organização social. Então, a gente pode observar que a alternativa A, B, C, D, elas estão exemplificadas aqui na imagem, na figura. Todas elas fazem parte, todas elas são um fator importante para que tenhamos saúde. Só uma delas sozinha não quer dizer que tenhamos saúde. Mas todas elas e outras mais unidas fazem com que possamos dizer que temos saúde. E a alternativa que abrange todas elas é a E, forma de organização social, que são aqui as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, essa alternativa tem uma abrangência muito maior e é a alternativa correta, a letra E. Então, esse é um exemplo de questão cobrada no Enem do ano passado. Convido você, então, para participar do 20º simulado da Escola da URI no dia 21 de outubro.
Abraço, até lá!